gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje a gente vai falar sobre Homem-Formiga e a Vespa Quantumania sem spoilers. Então se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa o seu joinha nesse vídeo. Homem-Formiga e a Vespa Quantumania, o terceiro filme solo do Homem-Formiga, chega aos cinemas essa semana e eu já assisti e vou contar pra vocês um pouquinho do que eu achei desse filme sem spoilers. No final da semana a gente vai ter um vídeo com spoilers, contando tudo, falando ali também das famigeradas cenas pós-crédito. Inclusive esse filme tem 2 cenas pós-crédito e as 2 são bem interessantes, bem importantes, então fica de olho pra não perder elas, mas aí a gente conversa mais sobre isso lá no próximo vídeo do canal, que deve sair na quinta-feira pra vocês. Mas hoje a gente vai falar sem spoilers sobre Homem-Formiga e a Vespa. Esse filme ele vai praticamente inteiro se passar dentro do Reino Quântico, que é um reino que a gente conheceu ali no Homem-Formiga, que teve uma participação muito importante durante a Guerra Infinita, né, e durante, enfim, Ultimato e tudo mais. Foi uma coisa muito essencial pra tudo que aconteceu ali, e obviamente que a Marvel iria querer explorar um pouco mais do Reino Quântico, e principalmente esse filme é um filme onde a gente vai ter a introdução do vilão que vai aparentemente ser o grande vilão das próximas fases da Marvel, que é o Kang, interpretado pelo Jonathan Majors. A gente já conheceu o Kang lá na série do Loki, né? Lá no final da série a gente conhece o Kang, a gente aprende um pouco mais sobre quem ele é, sobre a história dele, mas fica ainda aquela coisa, né? Quem é esse personagem? Quais são as motivações dele? Porque eu acho que quando a Marvel tava construindo a saga do infinito, né, e toda a história do Thanos e toda a história que veio até o momento ali de Vingadores Ultimato, a gente tinha essa ideia do Thanos, a gente sabia que o Thanos era um grande vilão, a gente sabia que ele, enfim, eventualmente ia aparecer, né, então a gente tem várias cenas pós-crédito que é meio que ele ali no fundo, né, ele aparecendo de relance, ele ali e tal, mas sem muita fala, sem muito contexto, e a gente finalmente vai saber a história dele bem mais pra frente dentro da saga do infinito. Então acho que a primeira coisa que eu queria falar sobre Homem-Formiga e a Vespa 3 é que ele é um filme bastante importante pro futuro do MCU, porque ele é um filme que vai abrir a história do Kang ali pra gente. O Kang é um personagem que obviamente ainda vai ter muitos desdobramentos, a gente ainda vai ver ele muitas vezes, mas eu acho que foi uma escolha muito inteligente, muito importante do MCU de colocar esse filme como uma forma de dar contexto pra esse personagem, porque senão ia ficar de novo aquela coisa meio tipo assim, ah, esse aqui é o vilão, hein? Esse aqui é o cara do mal, hein? Tá, mas por que ele é do mal? Por que a gente tem que ter medo dele? Por que a gente, né, quer destruir ele? Ah, é porque ele é meio do mal, tipo... Então fica um disse-me-disse, e aqui a gente tem a chance de fato ver isso. Eu acho que isso é muito legal, principalmente pra pessoas que acompanham o MCU e que acompanham a Marvel só nos cinemas e que de repente não tem um background de quadrinhos pra não saber tanto sobre o Kang, que sabem, assim, coisas que foram ouvindo, né? Então é legal pra criar essa base de quem é esse personagem e do porquê ele é tão ameaçador e tão importante. É óbvio que, como eu falei pra vocês lá do final de Loki, a gente tem um contexto sobre ele, né? Por que esse personagem tem esse impacto? Por que esse personagem, né, tem esse potencial de ser o novo grande vilão do MCU? Mas aqui eu acho que a gente consegue ver em primeira mão e eu acho que isso foi muito interessante. Eu acho que é uma faca de 2 gumes nesse caso, porque ao mesmo tempo que esse é um filme do Kang, esse é um filme do Homem-Formiga, né? E eu não sei se eles conseguiram encontrar exatamente o equilíbrio entre essas duas coisas. Eu não sou a maior fã dos filmes do Homem-Formiga solo, eu acho que na minha lista do MCU eles estão bem lá embaixo, não necessariamente que eles sejam ruins, mas eu acho que são filmes que não conversam tanto comigo, então já vou deixar isso aqui bem claro. Dito isso, eu acho que esse terceiro filme é legal, pra mim ele foi bem mais legal do que o segundo filme, inclusive. Se eu fosse ranquear os 3 filmes do Homem-Formiga, eu diria o primeiro, o terceiro e depois o segundo. Eu acho, às vezes, que os 2 primeiros filmes do Homem-Formiga, eles são muito parecidos em questão de estrutura e tudo mais. Enfim, então eu acho que tem algumas coisas que funcionam, mas ao mesmo tempo é uma batalha difícil de você travar quando você tem um personagem que é tão importante e que você está disposto a fazer a introdução dele. Então tem vários momentos sobre o Kang, né? Tem um pouco da história dele, a gente tem várias cenas dele, e o Jonathan Majors é um ator fantástico, e eu acho que não poderia ter tido uma escolha melhor pra esse personagem, né? Eu acho que ele entendeu perfeitamente o que ele precisa fazer, e inclusive eu tô muito animada pra ver as diferentes formas que o Jonathan
Jonathan Majors vai trazer pra interpretar as diferentes variantes do Kang, né? Porque essa é a graça, a gente vai ter a oportunidade de ver vários Kangs diferentes com o passar do tempo dentro do MCU, né? E sendo ele sempre o Jonathan Majors, a gente vai ter várias chances dele ser o mesmo personagem e ao mesmo tempo ter algumas diferenças ali que podem ser muito interessantes e que podem ajudar muito, né, na dinâmica da história. Então esse é um filme que vai ter todos esses elementos, mas ao mesmo tempo ele é um filme que tem um foco ali na família do Scott, que vai falar um pouco sobre o Homem-Formiga, vai falar um pouco mais sobre o Reino Quântico, que vai explorar o universo do Reino Quântico de uma forma que a gente não tinha visto ainda. Então a gente tinha tido pequenas visões do Reino Quântico, né? O Reino Quântico em doses pequenas, com o passar do MCU de uma forma geral, e aqui a gente vai mergulhar de novo. Então ele ganha uma personalidade ali quase de uma space opera, assim, né? Se vocês viram as primeiras impressões dos jornalistas que assistiram o filme, muita gente traçou um paralelo entre esse filme e Star Wars. E de fato, existe ali algo que lembra. Existem elementos que vão te fazer pensar sobre as dinâmicas que a gente vê em Star Wars, né? Existe uma dinâmica galáctica ali dentro daquela história, né? De guerras interestelares, mesmo que seja um outro universo de uma outra forma, né? Não seja necessariamente no espaço sideral, mas ele tem todos esses elementos ali, né? De criaturas alienígenas com formatos e jeitos diferentes e línguas diferentes, armas diferentes. Então ele tem vários elementos que obviamente trazem essa lembrança, né, de um Star Wars, assim. Então se você é fã, você tem chance de gostar também dessa dinâmica, mas ao mesmo tempo eu sinto que isso seria muito interessante, mas ele perde um pouco de força com todas as outras coisas que estão acontecendo. E eu particularmente acho que o filme, ele acontece muito rápido, muito do nada, né? Então, por um lado, é muito legal que, assim, o filme começa e aí você já tá no tiro, porrada e bomba, entendeu? Tipo assim, ele tem uma introdução, mas é muito pequena. Mas eu acho que ele tem ali um segundo ato, onde as coisas acontecem muito rápido, que não dá nem tempo de você processar direito o que tá acontecendo e parece que tudo é meio no corte seco, sabe? Ah, então aconteceu isso, pá! Aí pronto, beleza, resolveu, sabe? Então eu acho que tem algumas coisas ali no meio que me incomodam um pouco na questão do ritmo do filme, né? Eu acho que tudo que é introduzido é muito legal. Eu tô muito interessada pelo Kang, eu tô muito interessada pela relação do Scott com a Cassie, principalmente, né? Eu acho que essa é uma relação que a gente já tinha visto, mas pela primeira vez a gente ia ter a oportunidade de ver a Cassie como adolescente e esse embate que ela tem com o pai dela, né? E, obviamente, toda a parte do Reino Quântico e do que a gente vai conhecer sobre esse lugar, né, e sobre esse universo, e sobre tudo que acontece ali. Então, tem vários elementos que são muito interessantes, só que eu acho que eles brigam entre si durante o filme pra ver quem é que vai ganhar mais espaço, porque não dá tempo de dar espaço pra todos. O filme não é super longo, ele tem 2 horas, então eu acho que de repente poderia ser um pouquinho mais longo, só pra ele poder ter um cuidado maior na hora de costurar algumas coisas ali no meio, né, de algumas decisões que foram tomadas e de algumas resoluções mesmo, que eu sinto que às vezes é muito acelerado de uma forma que gera uma estranheza e que causa um ritmo meio esquisito. Ele é um filme de família, né? Eu até falei isso também no meu tweet de primeiras impressões. Ele é um filme de família, mas é só até a segunda página também, né? Eu acho que a gente tem ali algumas conexões que são muito legais, mas eu esperava também e gostaria também de ver um pouco mais dessa dinâmica familiar, porque afinal de contas a gente tem todos eles lutando juntos, né? A gente tem todos eles numa dinâmica juntos. Então eu acho que teria sido legal de ver um pouco mais sobre isso. E acho que o meu último ponto, e eu acho que isso daí, obviamente, todos esses pontos são pontos extremamente pessoais, mas este principalmente é um ponto muito pessoal meu. O humor do Homem-Formiga, ele é o humor da Marvel, óbvio, mas ele é um humor que não funciona tanto assim comigo, então eu acho que até por isso eu não me conecto tanto com os filmes do Homem-Formiga, como eu já comentei com vocês. Não significa que é ruim, não é isso que eu tô falando, só que realmente, pra mim, falta alguma coisa ali, né? Então esse obviamente é um filme que tem várias cenas mais engraçadas, né? Tem vários momentos cômicos, tem várias quebras ali, né? Na parte mais dramática da história, o que eu acho que tudo bem. Mas ao mesmo tempo eu sinto que ele fica andando numa linha tênue de uma coisa mais dramática, de uma coisa mais pesada, e eu sinto que ele não tem coragem de dar o passo a mais pra isso, né? Eu não acho que você precisa tirar toda a parte de comédia ou todas as piadas pra
você poder ter um peso dramático dentro da história. Mas eu sinto que o filme ele não teve coragem de realmente dar esse passo e abraçar esse lado mais dramático. E eu acho que depois de tudo que a gente viu acontecendo na vida do Scott, é óbvio que ele ainda pode ter todo esse lado desse alívio cômico, né, dele não levar as coisas a sério, dele ser meio sarcástico e tudo mais. Talvez ter uma profundidade dramática um pouquinho maior teria sido bastante benéfico pro personagem e pra dinâmica da história de uma forma geral. Eu acho que ele é um filme muito importante pro MCU, então eu diria, assistam com certeza, vão ao cinema e assistam Homem-Formiga e a Vespa Quantumania. Eu acho que no final do dia é um filme divertido sim, ele é um filme que tem momentos legais, ele é um filme que tem momentos de ação muito bons, né, a fotografia tá muito legal, todo o visual do Reino Quântico, né, as cores, os formatos, os sons, tudo isso é muito legal e eu acho que é algo que a gente ainda não tinha visto dessa forma, né, como eu falei, é a primeira vez que a gente tá explorando tão profundamente assim o Reino Quântico, então tudo isso é muito legal, eu acho que é um filme legal. Eu tinha expectativas de que ele pudesse puxar o Homem-Formiga lá pro topo da lista, né, eu sentia que esse poderia ser o filme que ia dar esse passo a mais pra me fazer me conectar com o Homem-Formiga, e pra mim não foi assim, então talvez pra você pode ser que não seja também. Se você já é um fã do Homem-Formiga, se os filmes do Homem-Formiga estão no seu top de filmes da Marvel, você com certeza vai amar esse filme, porque eu acho que ele tem a essência do Homem-Formiga, ao mesmo tempo que ele introduz um personagem extremamente importante, que é o Kang, do Jonathan Majors, que com toda certeza rouba todas as cenas que ele tá. Não tem como, esse homem é tudo. Então é isso, no final da semana a gente vai ter um vídeo com spoilers e aí sim eu vou falar um pouquinho mais profundamente sobre algumas coisas que eu gostaria de falar, algumas cenas que eu gostei, algumas que eu não gostei tanto assim, enfim, momentos mais específicos. Então não esquece de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu joinha aqui nesse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo.